Boa noite, queridos amigos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje, então, a gente vai estar iniciando aqui o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema do capítulo é Dai gratuitamente o que de graça, dai gratuitamente o que recebeste, né? E a gente vai falar aqui do item 1, né, do primeiro item do capítulo, sobre o dom de curar, né? O capítulo já vem falando para a gente, né, mais ou menos o que a gente vai falar hoje um pouco, que é sobre a gente, o serviço do bem, né? Dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O que é o dom? O dom é a capacidade que muitos de nós, alguns de nós recebemos para realizar algo relacionado ao trabalho junto com a espiritualidade, né? Na Igreja Católica eles falam que tem o dom de receber o Espírito Santo, né? De através do Espírito Santo realizar curas, realizar milagres, né? E nós, da doutrina espíritas, nós entendemos como dom, então, essa sensibilidade que alguns de nós têm um pouco mais apurada, né? Que está relacionada, então, ao quê? À mediunidade, né? Que é a capacidade que nós temos, essa sensibilidade, né? De captarmos as energias, as influências da espiritualidade, e assim conseguimos transmitir para aqueles que caminham conosco aquilo que a gente se propôs, né? Então, está relacionado também ao nosso propósito aí de crescimento, né? Então, o dom, ele acaba sendo um presente de Deus, né? Para aqueles que recebem, porque é uma oportunidade que nós temos de trabalhar, né? De servir a Jesus, de servir a Deus, de servir ao próximo, auxiliando de alguma maneira, né? E o que seria então curar, né? Se a gente for pesquisar, né, no Evangelho, no dicionário, curar é você aliviar os sintomas, retirar a doença e por aí vai, né? Então, o dom de curar, né? A capacidade que muitos de nós, através da influência da espiritualidade, consegue levar para o próximo a cura, o alívio dos sintomas, né? Então, lá no item 1 desse capítulo, onde fala o dom de curar, está dizendo que lá em São Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte: restitui a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Então, quando Jesus fala, né, restitui a saúde, né, ele dizia aos seus apóstolos, né, da capacidade que eles também tinham, assim como Jesus, de auxiliar os doentes, de curar os leprosos, restituir a saúde daqueles que passavam por alguma enfermidade. Ele falava sobre expulsar os demônios, né? E a gente, na doutrina espírita, a gente entende que por expulsar os demônios é um trabalho de desobsessão, de doutrinação, né? Então, todo esse trabalho é algo que é um dom que a pessoa recebe como presente de Deus para que possa auxiliar, né, no serviço. E os apóstolos tinham esses dons, né? E Jesus foi mostrando isso para eles, até mesmo para auxiliar Jesus na propagação da doutrina de
Deus, da lei de amor, auxiliar Jesus nesse trabalho e também na propagação da fé, né? Mas aí ele falava, dai gratuitamente o que de graça recebeste, né? Porque se eles fossem cobrar por esse trabalho, né, por esse auxílio, fugiria totalmente do propósito, que é de servir no bem, né? Então não estaria sendo uma atividade ligada ao bem, ao próximo, estaria visando outras questões materiais, né? E aí, então, a gente pode dizer, então, que o dom de curar é também uma mediunidade de cura, né? Dentro da doutrina espírita, a gente estuda e a gente sabe que existem vários tipos de mediunidade, né? Mediunidade de psicografia, que também onde vem trazendo várias mensagens, trabalhos maravilhosos como de Chico Xavier, de Valdo Franco, que psicografaram inúmeros livros que nos permitem hoje estudar a doutrina, a própria doutrina espírita, né? Os livros da doutrina espírita, que foram também escritos através da psicografia. A mediunidade de clarividência, né? Onde as pessoas conseguem ver os espíritos e se comunicarem através dessa mediunidade. Tem a mediunidade de cura, né? Que é a possibilidade que aquela pessoa tem de auxiliar na cura, no tratamento de alguma doença, né? Então, no item 2 ele continuou falando, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Então, se a gente recebeu como presente, a gente tem que levar isso adiante como um presente, né? E encarar com muita seriedade esse dom. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação e nem de meio de vida. Então, esse dom não era para ser utilizado com o objetivo de comércio, de aquisições materiais, mas sim para servir ao próximo, né? Como a gente falou aqui. Então, é a mediunidade, né? Que está relacionada à capacidade que algumas pessoas têm de proporcionar a cura aos encarnados, né? Sem o uso, às vezes, de medicações, apenas em algumas situações pela imposição das mãos, através da oração, né? No livro dos médiuns, né, Kardec define como curadores são os que têm o poder de curar e aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece, né? Então a gente tem aí alguns exemplos que a gente vê de médiuns de cura conhecidos, né? Como o Dr. Fritz, muito comentado, muito falado, que as pessoas buscam tratamento, né? Tinha o José Ligor, né? Também um médium muito famoso de cura, que realizava curas. Ele nem queria, né, ter essa mediunidade, ele pedia para que retirasse, porque a mediunidade ela tem essa questão, né? Para que a gente chegar a conhecer verdadeiramente a mediunidade, aprender a lidar com a mediunidade ou com o dom que nos é dado como presente, a gente passa às vezes por determinadas situações, por determinadas dificuldades, por não saber lidar com aquele dom, com aquela mediunidade, seja ela de cura, seja ela de psicografia, seja ela de clarividência, né?
Divaldo Franco mesmo falava, né, que ele passou por algumas situações complicadas, né, porque tinha momentos até que ele estava vendo espíritos e ele não sabia, às vezes, definir quem era espírito, quem era encarnado, né? Mas isso é uma das questões, né? Porque a mediunidade, o dom, ele precisa ser levado muito a sério, né? Quando Jesus fala, dai gratuitamente o que de graça recebeste, né? Isso é algo muito sério, porque ele quer chamar a nossa atenção para que a gente possa realmente nos firmarmos nesse propósito, desse dom, desse trabalho, desse serviço. Aqui hoje a gente está falando do dom da cura, da mediunidade da cura, né? Mas a mediunidade muitas vezes espanta as pessoas, né? E algumas pessoas até chegam a realmente falar, não, eu não quero trabalhar, eu não quero desenvolver essa mediunidade agora, e vai postergando, mas chega um momento que a vida chama a pessoa, né? E vai falar, olha, está na sua hora, você precisa trabalhar, você tem esse dom, você tem essa capacidade, né? Porque a dificuldade aparece, né? Porque isso acaba sendo um compromisso que nós assumimos quando nós encarnamos, né? A gente recebe esse presente e a gente acaba assumindo esse compromisso, né? Como foi com Chico Xavier, né? E como que o que Emmanuel falava para Chico, né? Quando ele começou a desenvolver e a trabalhar, o que ele precisaria para poder escrever os livros e trabalhar a sua mediunidade? E aí Emmanuel falou, né? Que você precisa de 3 coisas: disciplina e disciplina. Porque a gente precisa ter disciplina para o bom trabalho, a gente precisa ter disciplina para estarmos em oração, a gente precisa ter disciplina com os nossos pensamentos, disciplina para o que a gente vai estar falando, com as nossas atitudes, como a gente vai estar agindo no nosso dia a dia. E ter a disciplina de ter aquele compromisso com aquele trabalho. Então, por isso que muitas vezes, né, acaba até a gente conseguir aprender a lidar com esse dom, a gente enfrenta algumas dificuldades. Mas esse dom, que é um presente de Deus, ele vai trazer o alívio, a cura para o nosso próximo, mas para nós mesmos também. Porque ele acaba sendo para nós um instrumento onde a gente assume um compromisso, onde a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar o autoconhecimento, o estudo, o aprendizado, para que a gente possa então desenvolver esse dom e trabalhar esse dom a serviço do nosso próximo. Então a gente acaba também crescendo espiritualmente e evoluindo espiritualmente, né? E para que a gente possa, né, se manter então nesse propósito, nesse caminho e manter esse trabalho, esse compromisso, a gente precisa estar nessa conexão com a espiritualidade, na conexão com Deus, né? Buscar sempre esse conhecimento, o estudo, a oração, para que a gente possa dar continuidade a esse dom que a gente recebeu e entender que é algo divino na nossa vida e que a gente precisa passar adiante, né? Mas Kardec, ele vem falar para a gente também um outro aspecto interessante sobre o dom de curar, né? A gente está falando aqui dos médios de cura, né? Mas o dom de curar também, algumas pessoas, né, elas conseguem auxiliar no tratamento de alguns doentes, levar a cura para alguns doentes, que são chamados magnetizadores, né? No livro dos médios, no item 189, Kardec fala para a gente: essa faculdade não é essencialmente mediúnica, possuem-na todos os verdadeiros crentes. Então, é importante a gente lembrar desse crentes, que a gente vai entender o poder da fé, né? Sejam médiuns ou não.
As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido pelo concurso dos bons espíritos. Mesmo que não seja médium, né, mas de qualquer forma está conectado à espiritualidade, né? Então está sendo auxiliado pelos bons espíritos, pela espiritualidade amiga, para auxiliar naquele tratamento médico, né, no tratamento daquela pessoa que está buscando a cura para alguma enfermidade do corpo ou até mesmo da alma, né? Então, algumas pessoas que não necessariamente são médiuns, mas que por sua fé, sua ação no bem, conseguem curar sob a inspiração dos bons espíritos, né? E é através, então, do magnetismo espiritual, né? Que é o que é o magnetismo espiritual? É o fenômeno que possibilita a transferência do fluido vital, que é o princípio que animaliza a matéria e conecta o espírito ao corpo, ou seja, é o que dá vida à matéria, à carne, né? E está também atrelado à cura. Então, através aí do magnetismo, não só pela mediunidade, mas sempre pelo concurso, pela inspiração dos bons espíritos, da espiritualidade amiga, né? Porque a gente vai estar utilizando o magnetismo espiritual, que é a transmissão do fluido vital, através da imposição das mãos, né? Que a gente conhece como passe espiritual. Temos também a água fluidificada, onde são depositados os fluidos necessários de acordo com a necessidade de cada um, né? Algumas casas espíritas são direcionadas exclusivamente para tratamentos espirituais, onde são manipuladas medicações espirituais para os doentes. Aí tem os dias certos, o horário certo, tem toda uma prescrição passada para os doentes que procuram por essas casas, né? Tem alguns que fazem até a distância. Tem um lá no Rio, mas eu esqueci o nome. Não sei se você... Hã? Não. Tupiara. Esse aí, Tupiara. O Tupiara, né, que você escreve para eles e eles fazem, eles marcam a hora direitinho, te passam toda a prescrição, como você deve proceder, você deve estar deitado com um copo de água do seu lado, durante aquele dia, como deve ser sua alimentação, tudo isso para poder fazer um trabalho espiritual em busca da cura, né, que aquela pessoa vai. Então, é um tratamento também mediúnico, mas que também utiliza o magnetismo. E existem algumas pessoas que apenas pelo poder da fé conseguem se utilizar desse magnetismo, né? E assim conseguem levar a cura, o alívio dos sintomas para as pessoas, né? Então, quando a gente fala aí, né, do poder da fé, do dom de curar, da busca pela cura, né, a gente vai, então, entendeu, se perguntar, mas o que é preciso para curar, né? Quando ele fala, né, sobre a gente crer, sobre a gente confiar, a fé é um dos instrumentos para a cura. Não somente do doente que busca a cura, mas daquele que está levando e trabalhando junto com aquele doente na cura. Os médiuns de cura, né, as pessoas que têm o dom de curar, aqueles que estão acompanhando alguma pessoa enferma, como é importante a gente ter fé e acreditar no poder da cura. Quando Jesus falava, né, aos seus discípulos, tem a passagem lá na Bíblia de Pedro, né, quando chegou o pai com o filho endemoniado, e Pedro não conseguiu, naquele momento, expulsar aquele demônio, né?
E o que acontecia? O filho daquele homem já vinha sofrendo aqueles ataques obsessivos, né? Desde a infância. E aí ele tinha crises convulsivas, né? Como se fosse uma epilepsia. Porque em processos obsessivos, muitas vezes, chega a desencadear doenças físicas, né? E Pedro não conseguiu, né, expulsar aqueles demônios. E aí Jesus disse, né, homens de pouca fé, né? Então, ele sempre falava, né, Jesus dizia, tudo é possível àquele que crê. Então, é muito importante que aqueles que recebem esse dom de curar, não duvidem desse dom. Acreditem, confiem que Jesus lhes presenteou com esse dom, com um propósito, né, de você servir no bem, que você vai conseguir. Porque muitas vezes até as pessoas ficam, mas eu não quero essa mediunidade, eu não vou conseguir desenvolver, eu acho que não tem capacidade para aquilo. Mas se Jesus nos confiou algo, se Deus nos confiou algo tão importante, é porque Ele sabe da nossa capacidade de nos dedicarmos àquilo e realizarmos algo que vai servir ao nosso próximo e a nós também. Então é importante que a gente confie, né? E essa fé é algo que vai nos manter conectado com a espiritualidade, vai nos manter conectado com Deus, né? Então um dos fatores importantes para a cura é a fé. Um dos fatores muito importantes para a cura é a fé. Outro fator muito importante para a cura é a gente perdoar. Mas perdoar, Camila, sim, porque muitas situações e até mesmo processos obsessivos, influências que nós sofremos, estão ligados ao que é os sentimentos que nós carregamos. Não só dessa vida, como de outras, né? Então, é muito importante o autoconhecimento. O que eu preciso buscar, né? O perdão é algo necessário na minha vida? Tem algo que ainda me incomoda em relação a alguém? A gente vê muitas doenças que se desenvolvem através dos sentimentos, e muitos através dos sentimentos de mágoa. Muito câncer que é desenvolvido através dos sentimentos de mágoa. Então, o perdão é, sim, um fator muito importante para a cura. Outro fator muito importante para a cura, o autoconhecimento. A gente se autoconhecer, a gente buscar em nós as nossas necessidades de aprendizado. Porque às vezes a gente passa por uma determinada situação de enfermidade e a gente luta, a gente vai na casa espírita, a gente vai na igreja, a gente busca a medicina terrena, que é muito importante, né? Não podemos esquecer disso. E a cura não chega, a cura não acontece. E a gente se pergunta, mas por quê? Então, muitas vezes, essa cura, ela não é só uma cura do corpo, mas é uma cura da alma. Então, quando a alma fica curada, o corpo começa a ser curado. Aí a gente vai pensar, né? Por que então uns ficam curados, né? Outros não ficam curados? Uns vão na casa espírita e ficam curados, outros vão lá, fazem o tratamento e não ficam curados. A pessoa vai do que realmente a pessoa está buscando, o quanto ela está se dedicando a essa cura, o quanto ela está entendendo o que realmente precisa ser curado na vida dela. Que às vezes não é o físico, às vezes quando acontece a cura da alma, acontece a cura do corpo físico. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas a pessoa teve câncer, passou por esse sofrimento todo,
e a pessoa tão boa, uma pessoa tão generosa, uma pessoa tão bacana, trabalhava no bem, por que ela não ficou curada? Será que ela não ficou curada? Será que aquela doença do corpo não veio justamente para poder resgatar tudo que ela precisava para realmente ficar curada da alma? Mesmo que ela venha desencarnar através daquela doença física, muitas vezes ela ficou curada, porque a verdadeira cura é a cura espiritual, não a cura do corpo físico. Então, às vezes, o desencarne é a cura, é a libertação daquela alma, daquele corpo que está sofrendo. Então, aquela alma conseguiu se libertar, conseguiu entender o processo, o que aquela doença trouxe para ela, quais foram os aprendizados que aquela doença trouxe para ela, entendeu? E aí ela consegue realmente ficar curada, né? Então, quando a gente busca a cura, é muito importante a gente lembrar disso, né? Da gente entender aquilo que nós estamos necessitando curar em nós, né? E às vezes a gente se pega se questionando, às vezes fica até meio revoltado, por que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e eu não consigo ficar bom, não consigo ficar curado. Então a gente tem que mudar o olhar, mudar o nosso ponto de vista e buscar algo mais. E lembrar sempre, né, gente, que a importância também da medicina terrena, né? Até mesmo em processos obsessivos muito sérios, onde levam as pessoas a processos de depressão, que às vezes leva até em casos de suicídio, né? Isso é uma doença. A depressão é uma doença muito séria, que precisa ser tratada. E ela precisa ser tratada não só pela espiritualidade, pelos processos de mediúnica, de desobsessão, mas ela precisa ser tratada também junto com a medicina terrena, porque um complementa o outro, né? Então a gente buscar essa cura e entender que essa cura é algo que não depende só do que vem de fora, né? Das pessoas que estão nos auxiliando, mas às vezes muito mais de nós mesmos, né? Às vezes a gente passa por situações muito difíceis que a gente não consegue compreender, situações de doenças, de enfermidade, ou conosco mesmo, ou com algum familiar nosso, né? E a gente não consegue entender, mas sempre há um propósito. E esse propósito sempre é de crescimento, de cura, de libertação, né? A gente vê pessoas que passam por familiares que têm Alzheimer, né? O familiar esquece completamente quem é o filho, quem é o marido. E como lidar com isso? Né? Como entender essa situação? Existem também muitas situações de doenças que são provas, que são necessidades que a gente precisa passar. E às vezes não conosco, mas com alguém que está caminhando com a gente, que a gente ama muito e que a gente sofre ao ver o sofrimento daquela pessoa. Então, quando a gente acompanha as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né, de ter um doente na família, de ter uma pessoa enferma, seja qual for o grau de severidade dessa doença, a gente deve estar sempre buscando auxiliar, seja através da prece, ou de uma conversa amiga, de uma visita, onde a gente possa estar, através dessa visita a esse doente, por mais que às vezes esse doente está acamado, está em coma, está inconsciente, não nos reconhece mais, né? A importância das pessoas que ele conviveu, que ele ama, né? E aquele que a gente também estima, a gente está indo até essa pessoa, levando vibrações positivas, orações positivas, para que a gente possa estar auxiliando essa pessoa
no dom, na cura dela, né? Não só na cura do corpo físico, mas que ela possa ter paz no espírito, que ela possa ficar serena, tranquila, né? Porque a gente sabe que esses momentos de enfermidade são muito difíceis, né? E às vezes os familiares daqueles que estão passando também fome, a gente pode estar auxiliando esses familiares também. Então a gente não precisa necessariamente ter o dom de curar, mas a gente aí temos também um serviço, um trabalho do bem. Eu posso não ter o dom de curar, eu posso não ter a mediunidade da cura, né? Mas eu posso auxiliar com a minha palavra, com a minha oração, com a minha vibração positiva aqueles que estão passando por algum momento difícil e de enfermidade, né? Então é isso, meus amigos. Alguém quer colocar alguma coisa? Dá. Isso mesmo, né? Alguns não são curados, né? Por que será? Por que será, né? Que alguns não recebem a cura, né? Na verdade, não recebem, né? Não se curam, mas é porque é algo que muitas vezes faz parte do processo de crescimento daquele espírito, né? Ele precisa passar por aquele sofrimento, por aquela enfermidade, para que ele possa aprender a perdoar, para que ele possa aprender a agir com menos egoísmo, com menos orgulho, para que ele possa aprender a se libertar da vaidade, às vezes é para aprender a ser mais humilde, né? A pessoa às vezes fica lá em cima de uma cama dependendo de alguém, ela precisa disso, às vezes ela precisa aprender a ser mais humilde, mas é aquela questão do autoconhecimento, né? E que cada um faz por si só, né? Então a gente precisa realmente entender o porquê daquele processo, e nem sempre é fácil a gente superar isso, né? Mas com certeza em algum momento a gente vai entender o porquê de cada situação que a gente passa, e por isso é muito importante a gente buscar o conhecimento, o estudo e se autoconhecer, né? E a oração, né? Estar sempre conectado com Deus. É isso. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Que a gente possa agora, nesse momento de paz, estar conectados com a espiritualidade amiga, cada um por si, né, sabendo das suas necessidades e vibrando um por todo, cada um por todos aqui também. Muito obrigada.